Deus é bom demais, amém, gente? Gente, levante uma das suas mãos e diga isso comigo assim: nessa noite, mais uma vez, a palavra de Deus vai fazer um efeito abençoador, transformador na minha vida, e eu não sairei daqui do mesmo modo que eu entrei. Eu sairei abençoado, transformado, mais semelhante ao meu Senhor Jesus, em pensamentos, em palavras e em ações. Amém. Se você concorda com isso, dê uma salva de palmas a Jesus. Amém. Gente, eu tenho dito isso aqui e repito para que você tenha isso no seu coração. Na verdade, esse é o objetivo da pregação da palavra. É que você seja transformado. Não é simplesmente que você seja curado, não é simplesmente que a sua fé aumente, que você receba uma nova dose de fé, ou que a fé que você já possui seja reforçada, abençoada. Isso também faz parte. Mas, em especial, a pregação da palavra é para que você, ouvindo a palavra, seja transformado cada vez mais na imagem e na semelhança do Senhor Jesus. Ele é o parâmetro, Ele é o padrão, Ele é a referência. E nós queremos ver cada vez mais você sendo assemelhado a Jesus. Amém? E na semana passada foi Vision Sunday, foi dia da visão, e a gente eu compartilhei com você aqui um pouquinho, não sobre a visão da igreja, mas sobre a visão que você precisa ter a seu próprio respeito. Porque não adianta você conhecer a visão da igreja se você não souber quem você é em Cristo. Se você não entender como é que você precisa olhar para si mesmo hoje, você fatalmente cairá no erro da religiosidade, que faz com que você se enxergue por um ângulo completamente divorciado, diferente daquilo o que a Bíblia fala para você na nova aliança. Nós somos gente da nova aliança. Amém? Nós estamos vivendo no tempo da nova aliança. E nós precisamos nos lembrar disso. Dê só uma olhada comigo, não tem esse versículo projetado aqui, mas eu quero ver com você. Dá uma olhada em 1 Coríntios, se você está com Bíblia de papel, você pode abrir em 1 Coríntios capítulo 15. Se você está com Bíblia eletrônica, use aí no seu celular, não sei qual o recurso que você está tendo aí. Se você não tem esse versículo aqui marcado na sua Bíblia, marque agora. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 e 2. Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz o seguinte: irmãos, venho lembrar-lhes, ou seja, Paulo está dizendo, eu estou escrevendo para vocês, e nessa carta eu quero relembrar vocês o evangelho que eu anunciei a vocês. Eu estou escrevendo aqui, querendo que vocês se lembrem do evangelho que eu anunciei para vocês, das boas novas que eu anunciei para vocês. E nós já sabemos que as boas novas são justificação, perdão pleno e completo, justificação em Cristo que faz de nós novas criaturas. Foi isso que Paulo anunciou, o evangelho da graça, a palavra da graça, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio desse evangelho que eu anunciei a vocês, por meio dele, vocês também são salvos. Quem é salvo aqui, diga amém. Por meio desse evangelho, o evangelho das boas novas da graça, não são as boas novas da desgraça, porque desgraça não é boa nova, não é boa notícia. São boas novas, por meio das boas novas do evangelho, vocês são salvos. Mas olha só, se você não está acompanhando, lendo aí na Bíblia, na minha Bíblia tem uma vírgula. E ele diz assim, por meio desse evangelho vocês também são salvos, vírgula, se é uma condicional. Se é uma condicional. Se eu disser para vocês assim, eu vou dar para cada um de vocês $1 milhão. Pelo menos 3 pessoas ficaram felizes. Eu vou dar a cada um de vocês $1 milhão. Se você não faltar a nenhum culto nos próximos 10 anos.
Se faltar em um, você não recebe nada. Cara, você tem a oportunidade de ganhar $1 milhão. Basta que durante os próximos 10 anos você venha a todos os cultos. Aí, para ganhar $1 milhão, você virá doente, com febre, com o que tiver, com chuva, com sol, com calor. Por quê? Porque você não pode perder essa oportunidade. Mas tem uma condicional. Não é simplesmente o pastor vai me dar $1 milhão. Vai me dar quando? Daqui a 10 anos. Se eu não faltar a todos os cultos, todos os domingos, até daqui a 10 anos. E Paulo colocou aqui uma condição, e a condição que ele coloca aqui no versículo 2 é: se vocês retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês. Se vocês não tentarem inventar de novo a roda, acrescentar alguma coisa, suprimir alguma coisa, inventar um novo evangelho, torcer aquilo que eu falei, se vocês mantiverem aquilo tal e qual eu preguei a vocês, a menos que vocês tenham crido em vão. Gente, se há uma coisa que eu não posso imaginar na minha vida, é eu crer em Jesus e crer em vão. Não é da vontade de Deus que ninguém creia em vão. Mas como é que nós cremos e não cremos em vão? Quando nós cremos no genuíno evangelho, o evangelho verdadeiro, o evangelho puro, não um evangelho acrescentado de mais alguma coisa. E eu preciso lembrar sempre que nós somos gente da nova aliança, não da antiga. Então eu não posso tentar trazer coisas da antiga aliança e inserir na nova aliança, porque eu estou alterando o evangelho. E é preciso que eu lembre que na antiga aliança eu tinha sombras e tipos que apontavam para Jesus. Mas se eu não entender isso, eu faço uma salada medonha. Se eu vou te dar um exemplo bem prático, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Se você tivesse uma oportunidade de entrar num túnel do tempo, fazer uma viagem no tempo, aonde você gostaria de ir? Que episódio da história você gostaria de visitar? Lembre-se que você é crente. E tem muita história na Bíblia. E provavelmente você gostaria de voltar para conhecer algum episódio descrito na Bíblia. Talvez alguém pense assim: ah, pastor, eu queria voltar para conhecer Moisés. Cara, já imaginou conhecer Moisés, estar lá com Moisés no dia em que o povo de Israel saiu do Egito. E eu junto lá, o povo marchando, eu marchando junto, os egípcios olhando e eu assim, ó. Indo com Moisés, a gente chegando na beira do Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abrindo, a gente ia passando a pé seco. Uau, eu queria estar lá. Talvez você pense assim: não, eu gostaria de conhecer, de estar, de repente, com Daniel na Babilônia. Quando jogassem Daniel na cova dos leões, eu queria ir junto. Para olhar na cara dos leões e dizer: e aí, vai encarar? Não vai acontecer nada, gatinho. Hã? Gostaria de estar lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha ardente. Quando entrassem os três, eu olhasse, visse o quarto homem, eu ia ser o quinto homem na fornalha, andando junto com eles. Ah, que maravilha e tal. Mas olha só, mais importante do que Moisés, mais importante do que Daniel, do que Sadraque, Mesaque e Abednego, é Jesus. E se você não conseguir entender que tudo isso aponta e revela Jesus, você vai ficar fascinado e encantado com as coisas do Antigo Testamento, vai se fixar na Antiga Aliança e não vai perceber a revelação da Nova Aliança. Vou te dar um outro exemplo. Você já leu na Bíblia que houve um episódio no Antigo Testamento em quando Moisés com o povo de Israel estava vagando pelo deserto, estavam andando pelo deserto, e por causa de uma postura errada do povo de Israel, vieram cobras, vieram serpentes, que a Bíblia chama de serpentes abrasadoras. Quer dizer, eram serpentes que quando picava a pessoa, dava uma queimação danada e muitos estavam morrendo. E aí Moisés ora e Deus dá para Moisés uma solução. Moisés, faz o seguinte: construa uma serpente de bronze. Pega essa serpente, bota ela num poste, coloca esse poste bem alto e todo aquele que olhar para a serpente vai ficar curado do veneno da serpente. Aí Moisés vai e faz a serpente de bronze e todo mundo que era picado por uma serpente, quando olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Se você não tivesse o Novo Testamento, você nunca ia saber que aquela serpente aponta para Jesus. Você ia ficar assim: mas que história doida! Uma serpente de bronze,
Deus, mas peraí, mais anteriormente, quando Deus deu a lei, ele disse para Moisés que não poderia construir nenhuma imagem, nem de ser humano, nem de animais, e agora Deus manda construir uma serpente de bronze, e todo mundo que olha para a serpente é curado. O povo de Israel não entendeu nada. Tanto é que 300 anos depois, eles ainda estavam guardando a serpente de bronze. A serpente, ninguém mexe, ninguém toca. 300 anos depois. Porque eles não entendiam que aquela serpente, na verdade, ela não era algo em si mesmo. Ela apontava para alguma coisa. E Jesus é que revela para nós, do mesmo modo que Moisés ergueu e levantou a serpente, o Filho do Homem será levantado e vai atrair muitos a si. Agora a gente entende que aquela serpente apontava para Jesus. Mas se nós não tivéssemos o Novo Testamento, a Nova Aliança, a gente não entenderia. A gente ficaria, meu Deus, a serpente de bronze. Vamos fazer uma miniatura dessa para botar lá em casa, na sala. Né? Quando a visita chegar, dá de cara com a serpente de bronze. As pessoas, há pessoas fixadas na Antiga Aliança. E aí você entra na internet, tem um monte de coisa vendendo na internet. Arca da Aliança. Eu vou comprar uma. Tem pequenininha. Tem maiorzinha, tem média, tem grande. Eu vou comprar logo uma grandona. Daquela para botar na sala, a Arca da Aliança. Quando a pessoa entrar, a Arca da Aliança. Mas aquela arca só apontava para Jesus. Aquela arca só apontava para a presença de Deus na nossa vida. É preciso que a gente entenda aonde a gente se localiza. E eu falei de 5 pontos aqui na semana passada, que eu vou dar só uma relembrada para você. Eu disse aqui que se realmente, em primeiro lugar, se realmente eu almejo real santidade, santidade genuína, que é algo sobrenatural, mas que na minha vida tem que se tornar algo natural. Santidade genuína é algo sobrenatural, mas que na minha vida tem que se tornar algo natural. E eu preciso entender que santidade é fruto. Santidade é um fruto. Fruto é resultado de vida. Diferente de obra. Obra é resultado de esforço. Fruto é resultado de vida. Se eu quiser ter genuína santidade na minha vida, eu preciso entender, antes de mais nada, que as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Eu era alguma coisa, hoje sou alguma outra coisa, porque as coisas antigas passaram. Eu era um pobre, miserável pecador. Hoje eu fui justificado, eu tenho uma nova natureza, eu sou santo. Eu fui um pecador. Hoje, as coisas antigas passaram. Eu fui transportado das trevas para a luz, de uma condição para outra completamente diferente. Se eu não entender isso, de cara, já fica difícil de eu ter a santidade genuína manifestada na minha vida. Em segundo lugar, eu disse para você que hoje em Cristo, você é um santo num processo de santificação. Santidade, justificação, é algo que Deus te dá imediatamente. Não é um processo, é um dom, é um presente. É algo que você recebe no momento em que você declara: eu confio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio nisso. Creio que Ele morreu por mim, ressuscitou de entre os mortos, está assentado à direita de Deus Pai. Eu creio na salvação, eu creio em Jesus. Quando você toma essa atitude, essa postura, a Bíblia diz que você recebe salvação. Você é justificado. E agora que você foi justificado, você hoje, porque foi justificado, foi separado para Deus. Se você foi separado, a palavra separado na Bíblia se chama santo. Mas você está num processo de santificação. Santidade é algo que você recebe de forma imediata. Você não será mais santo quando chegar no céu do que é hoje. Você terá mais experiência, você estará mais santificado, mas você não será mais santo do que é hoje. Tem gente que imagina, quando eu chegar no céu, aí sim eu serei plenamente santo. Não, você já é plenamente santo hoje. Mas você está crescendo no entendimento da santidade para se tornar cada vez mais alguém que fala, que pensa como Jesus, que age, pensa e fala como Jesus. Amém? E é um processo.
é um processo que leva uma vida inteira. E nós somos santos, mas estamos nesse processo chamado santificação. Justificação é um dom, santificação é um processo. Em terceiro lugar, eu disse que somente na graça. Somente na graça eu encontro a genuína santificação. Não existe outro meio, não existe outro método. Tito, capítulo 2, versículo 12. Se você não anotou esse versículo, por favor, anote. Leia depois em casa, acho que o pessoal vai projetar aqui para você. Tito capítulo 2, versículo 12, diz assim, que a graça é a graça que nos educa, que nos ensina, que nos orienta, para que nós reneguemos a impiedade. O que é impiedade? É o oposto de piedade. O que é piedade? Piedade é um termo muito ruim de traduzir. No inglês fica melhor. Na Bíblia em inglês, aonde na Bíblia em português aparece piedade, na Bíblia em inglês aparece godliness, que é semelhança de Deus, é o caráter de Deus. Impiedade é a falta do caráter de Deus se manifestando em nós. E Deus espera que o caráter de Cristo se torne o nosso caráter. Pastor, o que é o caráter de Cristo? É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio. Isso tudo é o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o caráter de Jesus se manifestando em nós. Mas isso é fruto de um esforço que eu faço? Não. Segundo a Bíblia está dizendo, a graça é que nos educa para que nós reneguemos, rejeitemos a impiedade, que é a falta do caráter divino, é a falta do fruto do Espírito, e rejeitemos também as paixões mundanas. E aí então vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. De forma sensata, bom senso, justa com base na justificação que recebemos em Cristo e piedosa, ou seja, tendo o caráter de Cristo se manifestando, fluindo em nós. Amém? Em quarto lugar, eu disse aqui que sob a graça, debaixo da graça, o pecado não pode mais te dominar. Debaixo da graça, estando na graça, o pecado já não pode te dominar. Romanos capítulo 6, versículo 14, nos diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Por quê? Porque já não estamos debaixo da lei, e sim da graça. O que é graça, pastor? Graça é favor imerecido. Graça é uma pessoa. Graça é Jesus. Hoje de manhã estava conversando com uma pessoa aqui, uma jovem, que estava vindo à igreja, já frequentou algumas igrejas, com a cabeça muito confusa, com um monte de conceitos errados. E ela frequentou uma igreja, uma das confusões que ela tinha na cabeça é que ela frequentou uma determinada igreja, uma determinada denominação, que ensinou para ela que o dia de adorar a Deus não é o domingo, é o sábado. Tem que ser no sábado, porque a lei diz que é no sábado. E eu falei para ela, olha, o grande engano dessa denominação é não entender que o sábado não é um dia. O sábado é uma pessoa. O sábado é Jesus. Jesus disse com todas as letras, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados de quê? De carregar saco de cimento nas costas, de carregar sacos de pedra, de trabalhar dia e noite, feito um burro de carga. É disso que Jesus está falando? Não. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados por causa de tentar obedecer aos mandamentos da lei, da religiosidade. São 613 mandamentos para você decorar e obedecer todo dia. Falhou em um, falhou em tudo. Os 10 mandamentos são apenas o cerne, são apenas a espinha dorsal, mas tem mais 603 para você obedecer. Incrível que Deus dá para Moisés 2 tábuas de pedra com os mandamentos e diz para Moisés o seguinte, Moisés,
pega essas 2 tábuas de pedra, bota dentro da arca da aliança, tampa ela com o propiciatório, com o assento de misericórdia, com o assento da graça, tampa e não permita que jamais alguém abra para olhar o que tem dentro. Você não concorda comigo que isso aí é uma coisa, parece uma coisa incoerente? Porque se eu fosse Deus, eu diria para Moisés, Moisés, manda cada israelita, cada hebreu fazer uma cópia e pendurar em casa, na porta da tenda, para todo mundo, todo dia, olhar e ver, peraí, mandamento número 3, mandamento número 5, mandamento número 7, mandamento número 10, para lembrar e gravar pelo menos os 10. Mas não, Moisés é ordenado, não deu nem tempo do povo ver direito as 2 tábuas, já mandou enfiar dentro da arca e nunca mais ninguém olhar. Por quê? Porque a letra mata, mas o espírito é o que vivifica. A letra da lei é o que mata. Por isso Jesus disse, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham a mim, e eu lhes darei Shabat. Foi literalmente isso que Jesus disse. Eu darei a vocês Shabat, sábado, descanso. Porque Ele, Jesus, é o descanso. Não é um dia da semana. É uma pessoa. A gente precisa entender que quando a Bíblia fala aqui que nós não estamos mais debaixo do domínio da graça, não está dizendo que você e eu nunca mais vamos pecar na vida. Mas uma coisa a Bíblia está afirmando, nunca mais o pecado terá domínio sobre nós. Por isso a gente precisa crescer em graça, crescer no conhecimento da graça, crescer em fé, para que a gente possa compreender quem nós somos, aonde nós estamos, qual a nossa posição no reino, para que nós vejamos que quando o diabo está tentando nos dominar de novo, através do pecado, a gente possa lembrar, opa, eu não vou ser dominado pelo pecado, eu tenho forças para vencer o pecado, porque Jesus me fortalece para vencer o pecado, para vencer as tentações. Amém? É algo sobrenatural, e a gente precisa entender essa nossa nova posição. Em quinto lugar, eu disse aqui a cereja do bolo. A cereja do bolo é o que eu mais preciso para vencer na vida, e todo mundo aqui quer vencer na vida. Quem aqui quer vencer na vida? O que eu mais preciso para vencer na vida, nos negócios, nos estudos, em qualquer área da minha vida, é conhecer as minhas potencialidades em Cristo, as potencialidades da nova criação. Eu preciso conhecer isso muito mais do que as minhas potencialidades naturais. Qualquer um de vocês aqui tem potencialidades naturais, mas são diferentes. Talvez você, ao longo do tempo, tenha desenvolvido algum tipo de bloqueio para algumas dessas potencialidades. Hoje em dia se faz muito palestras e encontros e tal, para tentar remover esses pensamentos errados, aquilo que o pessoal chama de crenças limitantes. Isso é errado? Não. Tem algum problema você entender que tem alguma coisa que está impedindo você de ir adiante, e você vai a um psicólogo, e o psicólogo te aconselha, faz com você um período de tratamento para você superar aquele trauma, aquele pensamento errado. Tem algo de errado nisso? Não. Tem alguma coisa de errado você estar ligado a um coach que de repente vai te aconselhar, vai te orientar para remover pensamentos e crenças limitantes? Tem alguma coisa de errado nisso? Nada de errado, mas entenda só uma coisa. Nós vimos aqui um versículo, Salmo 119, versículo 96, o escritor do livro de Salmos diz para nós o seguinte: toda perfeição tem o seu limite, mas a tua palavra é ilimitada. Toda perfeição, ele diz, toda perfeição aos olhos humanos tem limite, mas a tua palavra é ilimitada. Ainda que você tenha potenciais fantásticos, cara, todos nós temos, você tem os seus potenciais, eu tenho os meus, de repente, alguns não foram desenvolvidos. Eu, por exemplo, não tenho jeito nenhum para futebol. Eu não gosto de futebol, por quê? Porque eu sou ruim de bola. Eu já não gosto de futebol. Não tenho prazer nenhum em futebol. E olha que eu tenho tinha um tio já falecido, um tio meu que chegou a ser jogador profissional, jogava muita bola. O filho dele, o meu primo, joga uma bola redonda, joga muita bola, joga muito. Eu, quando era criança, morava num apartamento
na Tijuca, que tinha um quintal que era um campo de futebol. Nunca vi isso na vida, um apartamento que tem um campo de futebol. A garotada do prédio, os meninos do prédio, desciam para jogar bola no meu quintal. E eu sempre jogava. Por que eu jogava? Porque eu era o dono do campo. Porque se não fosse, ninguém ia me chamar para jogar. Porque eu era muito ruim. E eu jogava na linha, porque sabe como é que é? Quem é ruim vai para onde? Vai para o gol. Não, eu não jogava no gol. Aliás, o grande goleiro que jogava sempre no meu time era um rapaz, um garoto judeu, Jair, que você conhece. Jair, irmão do Naum. E ele era um excelente goleiro, graças a Deus. Ele sempre estava no gol, gostava de jogar no gol. Mas eu não tinha o mínimo jeito para jogar futebol. Não está na minha genética. Mas alguém da minha família, alguém lá atrás, passou para mim um gene de alta resistência física. Então eu não consigo jogar futebol, mas você não consegue correr uma maratona comigo. Quando eu tinha um tênis, que eu escrevi na sola do tênis assim, tchau. O meu prazer era ultrapassar um cara de 20 e poucos anos, eu com 60, eu nunca sei quantos anos eu tenho direito. Quantos anos eu tenho mesmo, Denise? 64. Meu prazer é vir num Ironman, depois que já nadou 3,8 km, depois que já pedalou 180 km, está no meio dos 42 km, 21, e eu passo por alguém só... Tchau. Alguém me passou, mas isso tem limite. Toda perfeição humana tem limite, mas a tua palavra, ela nos conduz para um lugar de ilimitação. O apóstolo Paulo fala para nós agora no Novo Testamento, lá em Filipenses capítulo de número 13, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Gente, quem diz uma coisa dessa, ou é um doido varrido, ou é alguém que foi inspirado pelo Espírito de Deus. Não tem uma possibilidade no meio. Você está entendendo isso? É como Jesus, tem gente que fala assim, não, Jesus foi um bom mestre, foi um cara gente boa, gente fina. Não. Ou Jesus, de acordo com aquilo que Jesus falou a respeito de si mesmo, eu e o Pai somos um. Aquele que vem a mim, Jesus, mostra-nos o Pai. Rapaz, vocês têm me visto aqui o tempo inteiro e não conhece o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Um cara que diz uma coisa dessa, ou ele é Deus, ou ele é um louco varrido. Tanto quanto aquele cara que pensa que é Napoleão. Sabe dessa história dos dois malucos que cruzaram um com o outro, no corredor do hospital? Vem um maluco de lá, o outro de cá. Quando cruzaram, o que passou aqui olhou e falou assim, não prestou continência para mim? Aí o outro de cá perguntou, não prestou continência por quê? Por que eu teria que prestar continência para você? Olha, porque eu sou Napoleão Bonaparte. Eu sou Napoleão. O outro olhou e falou assim, o quê? Que Napoleão? Quem foi que te disse isso? Aí o cara de cá respondeu, foi Deus. Aí o de cá falou, eu? Quem diz o que Jesus disse a respeito de si mesmo, só tem duas alternativas, ou ele é Deus, ou é um louco varrido. Quem diz isso aqui que o apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, só tem duas alternativas, ou ele foi inspirado por Deus, ou ele é um doido que está querendo iludir os trouxas, os bobos. Você está entendendo isso? E quando ele diz tudo posso, o que ele está dizendo? Não há limites para aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Há pessoas que imaginam assim, sim, eu entendo sim, pastor, Deus pode pegar os meus potenciais naturais e fazer um upgrade. Pode, mas será que é só isso que Deus faz? Ou Deus pode te capacitar com potenciais que você nunca teve? Porque Deus é um Deus sobrenatural, e Ele pode levar você para caminhos que você nunca imaginou, te capacitar para coisas que você nunca pensou que você poderia ser capaz. Ele pode fazer, Ele fez isso com Paulo, Ele pode fazer isso com você. Deus nos conduz para o sobrenatural, além dos nossos potenciais genéticos, porque agora você tem no seu DNA o DNA de Jesus. Não é só o que o avô, o pai, a mãe,
os antepassados passaram para você. Você tem muito mais, você tem um potencial ilimitado. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer comigo assim: não há dinheiro nesse mundo que eu não possa ganhar. Não há barreira, dificuldade ou problema que eu não possa ultrapassar, porque tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Você está entendendo? Não é na minha força. Na minha força eu olho e falo assim: Deus, eu não aguento, eu não consigo, eu não posso. Está além das minhas forças. Mas em Cristo eu posso todas as coisas. Eu posso muito mais do que aquilo que eu mesmo vejo. Você tem que passar a se ver numa perspectiva diferente. Não mais de baixo para cima, mas de cima para baixo. Quando você começa a se olhar de baixo para cima, você está se vendo numa perspectiva humana, e aí você olha e vê um Deus tão grandioso, tão maravilhoso. Você olha para você mesmo no espelho e você se menospreza. Mas quando você passa a entender que você está assentado com Cristo em lugares celestiais, e começa a se ver de cima para baixo, você agora olha no espelho e diz: tamo junto. Vai lá, garoto, vai conseguir. Na tua cabeça tem um pensamento dizendo assim: vai dar tudo errado, mas você não fala o que o diabo quer que você fale. Você fala aquilo que Deus disse que você deve dizer a seu respeito. É preciso que a gente se posicione para falar não aquilo que o diabo quer que a gente fale, mas aquilo que Deus quer que nós falemos. Salmo 91, salmo conhecido. Olha só os 2 primeiros versículos do Salmo 91. Aquele que habita, aquele que mora, aquele que vive no esconderijo do Deus Altíssimo, El Elyon, o Deus que está acima e bem acima de tudo quanto é problema, demônio, inferno, luta, dificuldade, e descansa à sombra do Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, o Onipotente. Diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Tudo que vem depois disso, a partir do versículo 3 até o 16, é impossível de ser alcançado pela força do braço humano. Tudo que vem daqui para frente é fruto dessa primeira confissão. Meu Deus, eu confio em Ti. Meu Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Você é o Deus em quem eu confio. Tudo que vem do versículo 3 até o 16 é fruto dessa confissão e é impossível de ser alcançado pela força do braço humano. Olha só, agora eu vou ler para você o versículo 3 até o 16, numa outra linguagem, numa nova versão, que é a nova linguagem, nova tradução na linguagem de hoje. Eu escolhi essa tradução porque ela fala de uma maneira um pouco mais contemporânea, para você entender o que o Salmo 91 está prometendo para você. Ele diz assim no versículo 3: Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Covid, câncer, AIDS, enfisema, hipertensão, derrame e o diabo a 4. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem dos assaltos durante o dia. Isso aqui é bem para o Rio de Janeiro. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões
e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei. Quando eles me chamarem, eu responderei. Isso é promessa de Deus para você. E eu estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que eu sou o seu Salvador. Uau! Gente, nada disso aqui você consegue alcançar com base no seu esforço. Entenda bem o seguinte: os religiosos querem separar para um lado santidade, graça para o outro. Mas a verdade é que real santidade é apenas o resultado, é o fruto de estarmos plantados, vivendo no solo da graça. Não tem outra alternativa. Você precisa meditar na palavra e conhecer mais profundamente a nova aliança, porque é a nova aliança que gera vida. E desenvolver, com base na nova aliança, a mentalidade da justiça. Porque a mentalidade da justiça é o que expulsa a velha mentalidade da lei, que é a mentalidade do pecado, e essa mentalidade gera morte. E eu preciso ter uma mentalidade que esteja compatível com a mentalidade de Deus, para que eu pense o que Deus pensa, para que eu veja o que Deus vê. Amém? Entenda bem o seguinte: quando você não se alinha com a palavra, você vai se alinhar com alguma outra coisa. Você sempre estará alinhado com alguma coisa. Ou a palavra, ou opiniões do mundo, e coisas parecidas. O apóstolo Paulo nos diz para nós, ele diz para nós, lá em 1 Coríntios 15, no versículo 56, ele diz para nós que a lei é a força do pecado. Olha só esse versículo, como é que ele diz? O aguilhão, ou seja, o ferrão que gera a morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Uau, quem está dizendo isso para você aqui é alguém que conhecia a lei profundamente. Alguém que viveu debaixo da lei a sua vida inteira. Depois, em 2 Coríntios 3, no versículo 7, ele chama a lei de ministério da morte. Caramba! 2 Coríntios 3, 7, Paulo diz: o ministério da morte, gravado em letras, em pedras. A única coisa em toda a Bíblia que foi gravado em letras sobre pedras foram os 10 mandamentos, a lei. É incrível que você descobre e entende o que significa o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, nós, cristãos, celebramos o Espírito Santo. Mas pergunte para um judeu, porque o Pentecostes é uma festa judaica, não é uma festa cristã. Assim como a Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica. O Pentecostes é uma festa judaica. Tabernáculos é uma festa judaica. Pergunte para um judeu o que ele celebra no Pentecostes. E ele vai dizer para você: o Pentecostes é a celebração da vinda da lei. É quando Moisés subiu ao Monte Sinai e recebeu de Deus a lei. Nós celebramos isso no Pentecostes. 50 dias depois de sair do Egito, eles chegam ao pé do Monte Sinai e ali Deus dá para eles a lei. Moisés desce do monte e o pessoal está adorando, quebrando de cara o primeiro mandamento, adorando um bezerro de ouro. 3.000 pessoas morreram. No primeiro dia de Pentecostes da história, 3.000 pessoas morreram. Você viaja no tempo, chega ao tempo de Atos dos Apóstolos. 120 discípulos de Jesus reunidos numa sala, num salão. No dia de Pentecostes, 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus, vem sobre eles agora a graça, o Espírito Santo. Quando eles recebem o Espírito Santo, começam a falar em línguas. O pessoal que está passando olha e fala assim: está todo mundo bêbado. Pedro diz: não, aqui não tem ninguém bêbado. Isso que vocês estão vendo é o Espírito Santo. E 3.000 pessoas nascem de novo. Olha bem a diferença entre a graça e a lei.
com a lei, no primeiro dia da lei, 3.000 pessoas morreram. No primeiro dia da graça da vinda do Espírito Santo, no mesmo Pentecostes, 3.000 pessoas nasceram de novo. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito traz vida. A gente precisa sempre focar no fato de que nós somos crentes da nova aliança. E Paulo chama aqui a lei de ministério da morte. Uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é confessar a sua nova identidade em Cristo. É você ir à Bíblia, procurar no Novo Testamento o que a Bíblia diz a respeito de quem você é. O que você é, quem você é, o que você pode, o que você possui. Em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, opa, isso aí está falando da minha nova identidade. É uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Está falando da minha nova identidade. Uma das coisas mais importantes que você pode fazer na vida é confessar a sua nova identidade. E fazer isso até que essa realidade se torne algo natural para você. Você, quando começa a descobrir a sua nova identidade, começa a confessar essa identidade, em Cristo eu sou uma nova criatura. O diabo vai vir na sua cabeça com pensamentos errados, dizendo, não é não, filho. Tu não é não. Tu continua sendo a mesma porcaria que tu era antes. Quem já ouviu essa vozinha? Alguma vez? É só nós dois, eu e a irmã ali. Quem já ouviu essa vozinha? Você está declarando, em Cristo eu sou uma nova criatura. Aí o diabo vem na sua orelha para dizer, é não. Mentiroso, hipócrita. Já ouviu essa vozinha? Já, né? Há uma guerra, é uma luta. Você começa a declarar, em Cristo eu sou santo. Vem uma voz do inferno, você é um pobre, miserável, pecador. É verdade, já estava esquecendo. Olha só, quase que o pastor Fragale me leva para o engano. Eu sou um pobre, miserável, pecador, salvo pela graça. Isso é esquizofrenia espiritual. Você precisa definir quem você é em Cristo. Em Cristo eu fui um pobre, miserável pecador. Quanto mais, entenda bem o seguinte, quanto mais você afirma algo a seu respeito, mais essa imagem se fixa na sua mente. E mais você vivencia a imagem que você vê, porque lá no livro de Provérbios diz que como você se vê, assim você é. Então se você começa a declarar, eu sou um pobre, miserável pecador, isso é religioso, isso parece muito humilde, mas você está reforçando no seu interior uma imagem que é a imagem que o diabo quer que você tenha a seu próprio respeito. Resultado disso, quando você menos espera, você está caindo de cara no pecado sem querer pecar. Por quê? Porque você criou uma imagem de que você não consegue vencer o pecado, porque você é um pobre, miserável pecador. Mas quando você começa a declarar agora não mais o que o diabo quer, e você para de reforçar a imagem de um pecador, de um fracassado, de um isso ou de um aquilo, e você começa a declarar o que Deus diz a teu respeito na palavra, eu sou o que a palavra diz que eu sou. A palavra diz que eu sou mais que vencedor. A palavra diz que eu sou um com Cristo, que eu estou assentado com Ele em lugares celestiais, que eu fui removido das trevas, fui colocado agora no reino da luz, eu agora pertenço a Cristo. Você começa a declarar isso, você está reforçando a imagem daquilo que Deus diz a seu respeito. Quando você começa a reforçar essa imagem, e você começa a se ver agora não de baixo para cima, mas de cima para baixo, você começa a andar e viver de uma maneira diferente. Agora você começa a andar compatível com aquilo que Deus diz a seu respeito. Mas você precisa botar na sua boca essa confissão de fé, até que isso deixe de ser uma coisa estranha e passe a ser uma coisa absolutamente natural. Não, eu sei quem eu sou. Eu sou uma nova criatura. Eu sei que eu nasci de novo. Eu sei que eu fui alcançado pelo Espírito de Deus. Eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, eu fui separado das trevas, eu estou andando na luz de Cristo. Você precisa declarar isso todos os dias. Não de vez em quando, mas todos os dias. Amém, gente? Agora veja só o seguinte, se você está doente e você confessa a sua cura, as pessoas dizem amém. Você começa a ter um sintoma, foi no médico, fez um exame, olha, você está com essa doença aqui, o negócio é sério. Aí você diz para as pessoas com quem você conversa, olha, eu fui no médico, o médico viu, fez os exames, e eu estou com essa enfermidade, mas eu estou curado em nome de Jesus. As pessoas à sua volta vão dizer o quê? Amém. Pelo menos os irmãos da igreja, né? Ninguém vai olhar para você e dizer assim, ih,
Aí morreu, ó. As pessoas vão dizer amém para você. Se você começa a confessar sua cura, as pessoas dizem amém. Mas se você começar a confessar sua santidade, vai haver polêmica. Aí as pessoas vão contestar. Você, que isso que você está dizendo agora, que você é santo? Não, de jeito nenhum. Aí as pessoas vão começar... Meu irmão, não é uma questão do que eu penso, do que eu acho, do que eu gosto. É uma questão daquilo que a palavra de Deus diz. Não existe um versículo no Novo Testamento, não existe um que diga que você e eu somos pecadores. Se alguém achar, pode me mostrar. Eu já fiz essa proposta há 30 anos atrás. Se alguém me mostrar um versículo na Bíblia, no Novo Testamento, que diga que você e eu somos pecadores, eu como a minha Bíblia folha por folha, incluindo a capa de couro, que vai ser um pouco mais difícil, mas com uma Coca-Cola desce. No lanche de domingo à tarde, comendo folha por folha, igual um bode, comendo a Bíblia. Não existe um versículo sequer. Pastor, mas Paulo disse que ele era o maior dos pecadores. A tradução está errada. Não é o maior, é o exemplo mais notável. Protos. Fiel é essa palavra. 1 Timóteo 1,15. Fiel é essa palavra que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o exemplo mais gritante. E no versículo 16 ele diz, por isso Deus fez de mim um modelo. Ou seja, Paulo não está dizendo que ele era o pior ou o maior dos pecadores, mas o maior exemplo de um pecador que foi salvo. Paulo está dizendo o seguinte, se eu fui salvo, qualquer um pode ser. Amém? Eu digo mesmo, se eu fui salvo, qualquer um pode ser. Quem é que poderia dar esse testemunho, pastor? Se eu fui salvo, qualquer um pode ser. Rodrigo, você está nessa? Se você foi salvo, qualquer um pode ser. Baseado na tua história, no teu testemunho, olhando para trás, se você foi salvo, qualquer um pode ser. Quem mais? Jorge, se tu foi salvo, qualquer um pode ser. Isso aí eu sei porque eu conheço a tua história, cara. Eu te conheço, ó, não é de hoje. Já estava, só época de juventude, retiro de jovem, eu já estava, Se você foi salvo, qualquer um pode ser. Ana Carla, essa é uma santa, aleluia. Quem mais aqui pode dar esse testemunho? Se eu fui salvo, qualquer um pode ser. Cara, se você olha para a sua história, você pode dizer isso, cara, se eu fui salvo, qualquer um pode ser. Se alguém olhar para o meu exemplo e disser assim, cara, eu acho que eu sou ruim demais, mas olhando para o teu exemplo, cara, eu era pior. Dá para você dizer isso para muita gente? Total. Cara, se eu fui salvo, qualquer um pode ser. Paulo estava dizendo isso, se eu fui salvo, qualquer um pode ser. Mas Romanos capítulo 7, pastor. Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo, pastor. E agora? É porque você não leu o capítulo 7 de forma certa. Porque você acha que Paulo escreveu epístola em capítulo e versículo. Quem já escreveu carta aqui na vida alguma vez? Você escreveu carta em capítulos e versículos? Vou escrever uma carta para minha avó. Carta a vovó, capítulo 1, versículo 1, e aí vó, tudo bem? Versículo 2, e a tia Cotinha, como vai? Tudo certo? Versículo 3, e o meu primo Alexandre, já conseguiu emprego? Você não escreveu a carta assim, Paulo também não escreveu a carta em capítulos e versículos, ele escreveu a carta em parágrafos, aí você lê o capítulo 5, o capítulo 7, e esquece. E eu vou te dar agora uma revelação. Isso é de Deus, grava aí, porque você vem do céu agora. Receba agora em oração, receba. O capítulo 7, antes tem o capítulo 6. E depois tem o capítulo 8. Aleluia! Isso é revelação do trono da graça. O que Paulo diz no capítulo 6 e no capítulo 6 e 5? Se você tentar encontrar justificação diante de Deus mediante a obediência à lei, você vai chegar a um ponto de esgotamento. Você vai chegar a um ponto de insuficiência. Você vai chegar a um ponto onde você vai dizer, agora no capítulo 7, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, que é obedecer à lei, eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, que é transgredir a lei, eu acabo fazendo. E ele termina o capítulo 7 dizendo, graças a Deus por Cristo Jesus. E o capítulo 8 ele começa dizendo, agora, right now, agora, porém, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Para aqueles que estão buscando justificação diante da lei, ainda há condenação. Mas para aqueles que estão em Cristo, já nenhuma condenação há. Amém, gente? Aleluia. Ih, não vai dar nem tempo de eu acabar a pregação, olha só. Ah, meu Pai, vamos começar. Amém. Nós precisamos aprender a olhar a vida da perspectiva da eternidade. Romanos capítulo 4, versículo 17. Diz assim: conforme está escrito, eu o constituí, Abraão, Paulo está falando aqui de Abraão, eu o constituí pai de muitas nações. Ele, Abraão, é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem ele, Abraão, creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Deus olha para coisas que não existem e chama essas coisas como se elas já existissem. Cara, veja só o seguinte, Deus chama a Gideão de homem valente. Gideão estava morrendo de medo dos midianitas. Vai nessa tua força, homem valente. O quê? Deus chamou Abraão de pai de muitas nações. Quantos filhos Abraão tinha? Nenhum. E Deus chamou ele, olha só, Deus é exagerado. Pai de muitas nações. Podia ter dito assim, pai de 4 filhos. Né? Era menos, né? Mas não, pai de muitas nações, milhões de pessoas, quando o cara não tinha um filho sequer. Por quê? Porque Deus é o Deus que chama as coisas que não são, como se elas já fossem. Você e eu precisamos aprender a chamar as coisas que não são, como se elas já fossem. Por quê? Porque nós temos que ser imagem e semelhança de Deus. A gente lê um versículo bíblico que os tradutores da Bíblia não tiveram coragem de traduzir como está ao pé da letra. Marcos 11, quando Jesus fala com os discípulos, ele diz: tenham fé em Deus, porque eu digo a vocês que se vocês falarem esse monte, não é assim que está escrito, tenham fé em Deus? Se você for ler no original grego, diz assim, tenham o mesmo tipo de fé que Deus tem. Porque eu digo a vocês que se vocês disserem a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração que aquilo que você está dizendo é o que vai acontecer, aquilo que você disser é o que você vai receber. Diga que você é um pobre, miserável pecador, e é isso que você vai receber. Comece a dizer que você é um santo em Cristo, santificado, no processo de santificação, e é isso que você vai receber. Comece a dizer que você é próspero, e é isso que você vai receber. Comece a dizer que você tem saúde em Cristo, que você é curado, e é isso que você vai receber. Comece a dizer que você tem uma família abençoada. Pastor, isso você não pode dizer. Lá em casa é uma confusão danada. O marido bate na esposa, a esposa bate nos filhos, o filho bate no cachorro, o cachorro morde o papagaio, e o papagaio não tem a quem pegar. Comece a dizer, a minha família é uma bênção. A minha família é uma bênção, ainda que pareça uma mentira, porque Deus chama as coisas que não são, como se elas já fossem. Aleluia! Então entenda que a vida cristã não é um caminho em direção a uma vitória. A vida cristã é uma jornada que se inicia a partir da vitória de Cristo. A gente já começa de um ponto de vitória. A gente não começa na derrota para alcançar a vitória. A gente já começa na vitória para se tornar mais que vencedor. Amém? Agora então, terminei a introdução da mensagem. E agora eu vou começar a pregar. Tenho 3 pontos para passar para você. Os 3 pontos do dia de hoje. Primeiro deles, verdadeira santidade. Se eu quero verdadeira santidade na minha vida, a primeira coisa que eu preciso entender é que santidade genuína é fruto, não é obra. Santidade genuína é fruto, não é obra. É algo que se manifesta, não é algo que eu construo. Amém? Diga comigo assim, santidade genuína não é algo que eu construo, mas é algo que se manifesta a partir da vida de Cristo em mim. Se eu entendo que eu não estou vivendo, se eu penso, se eu acho que eu não estou vivendo em santidade, que eu sou facilmente vencido pelas tentações, o que eu preciso fazer? Que atitude eu preciso tomar? Eu preciso meditar de forma mais consistente na palavra da nova aliança, para conhecer mais e melhor quem Deus realmente é e quem eu sou realmente em Cristo. Eu preciso meditar, gastar tempo meditando na palavra, para que eu seja aquilo o que Deus me chamou para ser.
meditar na palavra. Se eu acho que eu estou falhando, que eu preciso crescer em santidade, que eu estou sendo vítima das tentações, qual é a providência que eu tenho que tomar? Ah, pastor, eu tenho que jejuar até o umbigo encostar na coluna vertebral. Não vai dar certo, você vai morrer de fome e não vai alcançar maior santidade. O que você precisa é meditar na palavra. Em segundo lugar, santidade não tem nada a ver com religiosidade. Santidade não tem nada a ver com religiosidade. Seja lá o que você faça, não importa o quão sincero você seja. Você entende que é possível alguém estar sinceramente errado? A coisa mais esquisita que pode acontecer é alguém estar sincero, mas está sinceramente errado. Não é uma questão de sinceridade. Você pode estar super sincero nos seus esforços, nos seus rituais, na sua obediência a tradições religiosas, a hábitos, a costumes denominacionais, ou mesmo, até mesmo obediente a leis da antiga aliança. Mas nada disso vai produzir real santidade. Por quê? Porque real santidade tem a ver com identidade. Real santidade tem a ver com identidade, não com obras. A santidade verdadeira tem a ver com quem você é, não com o que você faz. O que você faz ou deixa de fazer é consequência de quem você é. Amém? Em terceiro lugar, santidade não tem nada a ver com o que você sente. Santidade genuína não tem nada a ver com o que você sente. O Evangelho, e por consequência a real santidade, não tem nada a ver com aquilo que você sente, mas sim com aquilo que você crê. O Evangelho não depende de sentimentos, depende de crença. Eu não sinto nada, mas eu creio. Olha só o problema das pessoas. O crente é muito dirigido por sentimentos. Demais. Cante na igreja um hino bem sentimental, que faça as pessoas chorar. E você conquista a plateia. Meus irmãos, vamos cantar aquela música. Aquela música, que quando eu lembro dela, aleluia, o pessoal já começa. Oh Pai, glória a Deus. Oh Jesus, agora eu sinto a presença de Deus. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo. Você tá julgando Deus por sentimentos. Você está entendendo que quer você sinta, quer você não sinta, Deus está presente aqui agora. Não é uma questão do que você sente, é uma questão do que você crê. Deus está presente aqui, quer você sinta, quer não sinta, quer você chore, quer não chore. Pastor, foi ao culto, não gostei do culto. Por quê? Porque eu não derramei uma lágrima. Não faz a mínima diferença. Não é uma questão daquilo que a gente sente, é uma questão daquilo que a gente crê. Crenças corretas geram sentimentos corretos. Sentimentos errados podem gerar crenças erradas. Olha só essa inversão de valores. Crenças corretas geram sentimentos corretos, mas sentimentos errados podem conduzir a crenças erradas. E eu preciso me posicionar para crer em Deus, independente do que eu sinta. Amém? Nem todo domingo eu estou com vontade, sentindo que eu devo subir aqui e pregar para você. Pelo contrário, tem domingo que eu digo para minha esposa, não quero ir à igreja. Aí ela fala, você tem que ir. Eu falo, por quê? Porque tu é o pastor da igreja. Ué? Mas você está entendendo que tem dias que você está se sentindo mais assim, mais alegre, tem dia que você está menos alegre, tem dia que você está com vontade, tem dia que não está com vontade, tem dia que você se apronta todo e pô, mas não estou sentindo, não vou à igreja não. Não é por aí. Você está entendendo que se você se relacionar com Deus na base de sentimentos, imagina se Deus se relacionasse com você com base naquilo que Ele sente. E Deus agora acordasse, domingo de manhã, olhasse e falasse assim, não estou sentindo vontade de abençoar essa pessoa. Não vou abençoar não, só vou abençoar o Jorge Daltro, meu filho amado. Aquele outro ali não.
Você já imaginou se Deus tratasse com você com base em sentimentos, por causa de circunstâncias ou por causa de coisas que você faz ou deixa de fazer? Mas Deus é o mesmo sempre, porque Deus não se move com base em sentimentos. Deus tem sentimentos? Uau! A alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus pode ficar alegre? Pode. Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo. Então o Espírito Santo pode ficar triste? Pode. Mas ele te julga com base na alegria ou na tristeza? Não, ele te julga com base no sangue de Jesus. Então agora eu não posso tentar julgar a Deus com base em sentimentos. Eu preciso entender que a real santidade, o processo de santificação, começa com crenças corretas. E só progride com crenças corretas. Colossenses 1, versículo 3 ao versículo 6, diz assim, Paulo diz aos Colossenses, sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus e do seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Olha só o que Paulo está dizendo aos Colossenses. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês ouviram o Evangelho e esse Evangelho tem progredido e alcançado o mundo inteiro. Desde o dia, vocês têm vivido isso desde o dia em que vocês ouviram e compreenderam a verdade a respeito da graça de Deus. Gente, presta bem atenção numa coisa. Não existe outro evangelho que não seja o evangelho da graça. O evangelho que é o amor de Deus dado a nós de forma incondicional, não dependente do nosso desempenho, das nossas boas obras, mas dependente do amor dele por nós. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Leia esse versículo de trás para frente, e você vai entender o seguinte: Deus deu para que ninguém pereça, ele deu o seu Filho unigênito, e ele fez isso porque ele amou. E ele amou, por isso ele deu. Agora, a pergunta é, para que todo aquele que nele crê não pereça, nele quem? Nele o quê? Quem é o objeto desse final do versículo? Para que todo aquele que nele crê. O que você acha? Pastor, eu não acho nada. Prefiro não falar. O que você acha? Para que todo aquele que nele... Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. Quem é esse nele? Jesus é indefinido. Jesus, o amor e Deus. Para que todo aquele que crê em Jesus, que ele veio por amor, porque Deus o enviou, quem crê nisso não perece, mas tem a vida eterna. Deus me amou de uma maneira tal que ele deu o seu Filho. Eu creio que Deus doou Jesus. Ele não emprestou, ele não vendeu, ele não alugou, ele deu Jesus. E ele fez isso por amor, e eu creio em Deus, eu creio no amor, eu creio em Jesus, e eu não vou perecer. Quando você começa a pregar, isso se chama graça. Isso é graça. Essa é a genuína graça. Mas quando você começa a pregar graça, há um preço a ser pago. Comece a pregar a graça.
E gente que antes te convidava para pregar nas igrejas não te convida mais. Gente que andava com você não anda mais. Gente que te elogiava começa a te criticar. Pregue a religiosidade. E o sistema religioso te exaltará. Você será convidado, você receberá boas ofertas, você será levado a congressos, você será levado a palestras, a auditórios imensos, porque você está de acordo com o farisaísmo. E os fariseus convidam os fariseus. Comece a pregar o genuíno evangelho e vai chover pedra no seu telhado. Mas presta atenção. Deus tem um compromisso com o verdadeiro evangelho. Deus não tem compromisso com a religiosidade. Ele tem compromisso com o verdadeiro evangelho. E quando você prega o verdadeiro evangelho, ainda que seja só você, aquilo começa a se espalhar para alcançar o mundo. Eu faço uma live todo dia de manhã, e eu fico besta quando eu olho e vejo os comentários e vejo que tem gente assistindo aquela live que eu faço despretensiosamente, pensando assim, vou alcançar no máximo aí umas 50, 60 pessoas. E eu fico besta de ver, fico bobo, de boca aberta de ver que tem gente assistindo de Portugal, da Itália, da França. Na semana passada, na sexta-feira, tinha uma pessoa assistindo da Noruega, outros lugares, Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália. As pessoas tendo a sua vida transformada, porque ouvem o genuíno evangelho e dizem, caramba, eu preciso disso. Eu preciso desse Jesus. Eu não preciso de um Jesus que me julga e me manda para o inferno por causa de coisas que aconteceram no meu passado. Eu preciso desse Jesus que olha para mim com um olhar amoroso, que me ama e que me salva, porque Ele sabe que eu creio que Ele pode me alcançar. Ele sabe que eu já entreguei o meu coração a Ele e Ele já me salvou. Eu creio num Jesus que me ama incondicionalmente. Um Jesus que olha para mim, conhece os meus defeitos, as minhas falhas, e Ele não me abandona jamais. Eu creio num Jesus que vai comigo aonde quer que eu vá. Esteja eu na praia, no cinema, no shopping, na igreja, Ele vai comigo e não me deixa em hipótese alguma, em momento algum. Esteja eu nas vitórias, nos fracassos, nas lutas, nas dificuldades, Ele está sempre comigo, porque Ele me ama e me ama incondicionalmente. Aleluia! Aleluia!